8 fatos importantes sobre o Império Parta. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. No vídeo imperdível de hoje falaremos sobre os 8 fatos importantes sobre o Império Parta. Os partos restabeleceram o domínio iraniano sobre a Pérsia, destruindo o Império Seleucida, desafiando Roma e controlando grande parte da Rota da Seda. Os partas eram originalmente uma tribo nômade de iranianos orientais, conhecidos como Parno, que conquistaram a região do nordeste da Pérsia, conhecido como Pártia. A partir daqui, os partos logo estabeleceram um império que se estendia do Indo ao Eufrates. Embora frequentemente em conflito com Roma, os partos nunca foram conquistados e infligiram várias derrotas famosas aos romanos. Enquanto isso, a riqueza extraída do controle da Rota da Seda permitiu que os partos construíssem obras de arte e arquitetura que refletiam uma cultura que misturavam elementos helenísticos e iranianos. No entanto, o material de origem sobrevivente do Império Parta é escasso. Muito do que sabemos deve ser retirado de fontes gregas, romanas e até chinesas. Primeiro, o Império Parta foi fundado por Arsaces I. O Império Parta foi fundado em 247 a.C. por Arsaces I, para quem a dinastia Arsácida governante foi nomeada. Arsaces começou como governante dos Parnos, uma tribo nômade do leste iraniano que fazia parte da Confederação Da'ai. A sequência exata de eventos que levaram Arsaces e Parno a tomar o controle da satrápia seleucida da Pártia não é clara. No entanto, em 238 a.C., Andrágoras, o possivelmente rebelde sátrapa seleucida da Pártia, estava morto e Arsaces controlava todo o território. Com a conquista da Pártia, os Parni adotaram o parta como língua oficial de sua corte e ficaram conhecidos como partos nas fontes greco-romanas. Mais tarde, os partos alegariam descendência factícia do rei Aquemênida Artaxerxes II. Os seleucidas não permitiram que a perda de seu território fosse incontestável. No entanto, o conflito com a dinastia Ptolomaica no Egito os impediu de lançar um contra-ataque imediato. Arsaces usou esse tempo para fortalecer seu controle sobre a Pártia e expandir-se para Hircânia e formar uma aliança com Diódoto II, que governou o reino greco-bactriano, que também havia sido separado do Império Seleucida. As campanhas seleucidas durante os reinados de Seleuco II Calínico e Antíoco III o Grande falharam em trazer a Pártia ou a Bactria de volta ao controle, embora tenham sido forçados a reconhecer a superioridade seleucida. Segundo, o império foi estabelecido por meio de uma série de guerras com os seleucidas. O conflito com Roma e os Ptolomeus impediu que os seleucidas interferissem ainda mais nos assuntos partas. Isso permitiu a Phraates I estabelecer seu domínio independentemente do controle seleucida e expandir seu território ao redor do Mar Cáspio. No entanto, foi Mitrídates I, o mais frequentemente reconhecido como o fundador do Império Parta. Ao ascender ao trono, entrou em conflito com o reino greco-bactriano, que derrotou decisivamente e anexou seu território. Em seguida, ele voltou sua atenção para os seleucidas. Em 148 a 147 a.C., Mitrídates varreu os territórios seleucidas orientais, capturando a Mídia e a Mesopotâmia antes de estender seu controle ao rio Indo.
O contra-ataque Seleucida foi derrotado em 140 a.C., mas Mitrídates foi forçado a voltar sua atenção para o nômade Saca, atacando suas fronteiras orientais. A ameaça representada por tais ataques era algo que os partos continuariam a lidar. O ataque Seleucida, renovado na década de 130 a.C., trouxe muita pressão sobre os partos, mas acabou resultando na morte do monarca Seleucida Antíoco VII Cidentes em 129 a.C., na Batalha de Ecbátana. Depois disso, os partos alteraram suas campanhas entre o Oriente e o Ocidente. No Oriente, houve um conflito contínuo com os nômades Saca e possivelmente com os Yuezhi até o início do século I a.C. No entanto, a fronteira oriental acabou sendo estabelecida por alianças com o reino Indo-Parta e o Império Kushã dos Yuezhi. Para o oeste, os partos continuaram a se expandir na Mesopotâmia e na Síria, ocupando Dura Europos em 113 a.C. Isso os colocou em conflito com o reino da Armênia, que teria uma influência duradoura no Império Parta. Terceiro, a cultura parta era uma mistura de influências iranianas e gregas. Comparando com o Império Aquemênida anterior, o Império Parta era muito mais descentralizado. Os reis partas governavam o império, que consistia em satrápias e reinos semi-autônomos. Também não havia um exército permanente, embora as tropas pudessem ser recrutadas rapidamente em tempos de crise. Isso significava que os nobres partas desfrutavam de muito poder e influência, de modo que a sociedade parta é frequentemente descrita como feudal. Os partos também foram fortemente influenciados pelo helenismo e pelo renascimento cultural iraniano, embora deva ser notado que a influência cultural grega nunca desapareceu completamente. Assim, os reis partas cunhavam moedas com inscrições gregas e partas, apreciavam o teatro grego e escolhiam nomes reais do Avesta, a principal coleção de textos religiosos do zoroastrismo. Assim, enquanto os partos eram tolerantes com outras culturas e extraíam influências delas, as influências iranianas e gregas eram as mais importantes. Como o Império Parta era bastante heterogêneo, a maioria dos partos parece ter sido politeístas. As divindades gregas e iranianas foram misturadas e cada cidade ou grupo étnico tinham suas próprias divindades designadas. Até que ponto os partos como um todo e os arsácidas, em particular, seguiram os princípios do zoroastrismo é muito debatido entre os estudiosos modernos. Os sacerdotes magos zoroastrianos certamente estavam presentes na corte arsácida, mas outras práticas de culto que eles teriam considerado questionáveis continuaram. Também é importante notar que haviam comunidades minoritárias de judeus e cristãos também. Sabe-se que pelo menos um parta servindo como missionário budista viajou para a China, embora as evidências do budismo no Império Parta sejam escassas. Quarto, a Pártia lutou contra os romanos pela Armênia. Em 97 a.C., os partos derrotaram e depuseram o rei Armênio e tomaram como refém o seu filho, o futuro Tigranes II, o Grande, de 95 a 55 a.C. Pouco depois disso, os partos assinaram um tratado com o procônsul romano da Cilícia, Lucius Cornelius Sulla, estabelecendo uma fronteira entre os territórios. Apesar das violações, este tratado durou muitos anos, pois tanto os partos quanto os romanos foram distraídos por eventos em outros lugares. No entanto, a situação mudou quando Tigranes II, o Grande, e seu filho Tigranes, o Jovem, tentaram jogar os dois lados um contra o outro em sua luta política pelo trono da Armênia.
Quando Tigranes II o Grande se submeteu a Roma como rei cliente, os partos exigiram que Tigranes o Jovem fosse entregues a eles, mas foram recusados. Assim, a Armênia colocou a Pártia e Roma em conflito direto pela primeira vez. Em 53 a.C., o triunviro Marcus Licinius Crassus lançou uma invasão legalmente duvidosa da Mesopotâmia parta em apoio a seus aliados armênios, em uma tentativa de influenciar uma guerra civil parta. Crasso foi morto após a Batalha de Carras, durante a qual cerca de 30.000 soldados romanos foram perdidos. Os partas, encorajados então, invadiram extensivamente o território romano, mas foram repelidos. Durante a Guerra Civil Romana, de 49 a 45 a.C., os partos forneceram tropas a Pompeu e apoiaram os que se opunham ao segundo triunvirato. As forças partas invadiram a Síria e a Judéia, colocando-as em conflito com Marco Antônio durante a maior parte dos anos 30 a.C. A Armênia oscilava para frente e para trás em seu apoio a Roma e à Pártia, dependendo de quem estava ganhando e quem estava no trono. Após a vitória de Otaviano sobre Antônio e Cleópatra em Actium em 31 a.C., a paz foi estabelecida entre os dois impérios e o aliado para Artaxerxes II ascendeu ao trono armênio. Quinto, controlava as rotas da seda e estava em contato com a China Han. O contato entre os impérios Parta e Han foi estabelecido em 121 a.C. como resultado dos esforços diplomáticos de Zhang Qian. Os Hans esperavam uma aliança militar contra os nômades Xiongnu, mas as relações comerciais ainda beneficiaram muito os dois impérios. Especiarias, perfumes, frutas e animais exóticos partas eram muito valorizados pelos Han, enquanto os partos compravam pérolas e sedas chinesas. As caravanas que transportavam mercadorias romanas, como artigos de vidro fino, também faziam uso das rotas comerciais controladas pelos partas. Os partos foram assim grandemente enriquecidos ao taxar as muitas caravanas que viajavam ao longo da Rota da Seda. Os partos entenderam que sua posição geográfica em relação ao Império Han lhes traziam muitas vantagens e procuravam proteger cuidadosamente seu acesso. Em 97 d.C., o emissário Han Gang chegou à corte parta com a missão de chegar a Roma. Ele havia sido despachado por Ban Chao, o protetor das regiões ocidentais, que acabara de vencer uma campanha decisiva contra os nômades Xiongnu. Gan Yin foi tratado com grande hospitalidade, mas foi informado de que a única maneira de chegar a Roma era uma viagem perigosa ao redor da Península Arábica. Desanimado, ele entregou um relatório detalhado ao tribunal Han sobre o Império Romano com base nas informações que recebeu de seus anfitriões partas. Embora os esforços partas não tenham impedido qualquer contato entre os romanos e Han, eles garantiram que o contato fosse limitado. Compreensível. Sexto, a Armênia foi fruto da discórdia entre Apátia e Roma. A paz entre Apátia e Roma não durou muito, pois os romanos continuaram a interferir nos assuntos partas, especialmente no que dizia respeito à Armênia. As hostilidades explodiram novamente com a Guerra Romana-Parta em 58 a 63 d.C. Enquanto Roma tentou instalar um cliente no trono armênio, este conflito terminou em um acordo em que o rei armênio seria um membro da dinastia Arsácida, mas receberia sua coroa do Império Romano. Mesmo após a queda do Império Parta, a linhagem Arsácida continuou através das dinastias Arsácidas da Armênia, Ibéria e Caucasiana, Albânia Caucasiana e Geórgia.
Quando os partos, muito mais tarde, coroaram o rei armênio sem consultar Roma, o imperador Trajano lançou uma campanha na Mesopotâmia, de 115 a 117 d.C., que alcançou Susa e o Golfo Pérsico. Embora os romanos tenham saqueado a capital parta de Ctesifonte, eles não conseguiram manter a maioria de suas conquistas. A próxima guerra romana-parta, de 161 a 166 d.C., começou com o rei parta Vologases IV, tentando recuperar o território que havia sido perdido para Roma. Lúcio Vero, o co-imperador de Marco Aurélio, conseguiu novamente queimar Ctesifonte, mas teve que se retirar quando uma praga devastou seu exército. A guerra estourou novamente em 195 a 197 d.C., quando os partos tentaram invadir a Armênia e forneceram apoio a Persenius Níger, de 193 a 194 d.C. Durante sua guerra com Septimo Severus, mais uma vez, o imperador romano Septimo Severus liderou as legiões na Mesopotâmia e saqueou Ctesifonte. Embora grande parte da Mesopotâmia tenha sido anexada, os romanos finalmente se retiraram. O conflito final entre Roma e a Pártia, a Guerra Parta de Caracalha, de 216 a 217 d.C., foi novamente o resultado da competição pelo controle da Armênia. Embora os romanos tenham causado devastação generalizada, eles foram derrotados e forçados a pagar uma grande indenização após o assassinato de Caracalla por seus próprios soldados. Sétimo, após uma revolta persa, os sassânidas substituíram os partos. Apesar da vitória sobre Caracalha, os conflitos contínuos com Roma enfraqueceram muito o Império Parta. Uma luta dinástica entre Vologases VI e seu irmão Artabanos IV dividiu o império. Isso permitiu que Ardaxes I, o governante iraniano local de Pars, começasse a conquistar os territórios vizinhos. Logo, ele pôde exigir a fidelidade das províncias de Kerman, Isfahan, Susiana e Messene. Isso chamou a atenção de Artabanos IV, que ordenou a seus governadores que lidassem com a situação. Quando eles falharam e Ardaxes continuou a conquistar mais território, Artabanos IV liderou suas forças contra Ardaxes, em uma tentativa de esmagar o arrivista. A batalha resultante de Hormozidgan, em 224 d.C., foi uma derrota esmagadora para os partos e Artabanos IV foi morto. Após a batalha, Ardashir assumiu para si o título de Shahanshah, ou Rei dos Reis. Ardashir tornou-se assim o fundador de uma nova dinastia persa, conhecido como o Império Sassânida. Em 228 d.C., ele conquistou todo o antigo território parta e eliminou Vologases VI, que havia se escondido na Mesopotâmia. Ardashir demonstrou um profundo ódio pelos partos, que governaram o Império Persa, apesar de não serem eles próprios persas. O fato de esse ódio pelos partos ter sido demonstrado por reis sassânidas posteriores também sugere que o governo parta pode ter sido mais severo do que geralmente se pensa. No entanto, também é possível que os partos praticassem uma forma diferente do zoroastrismo do que os sassânidas e, portanto, fossem considerados hereges. Oitavo, é difícil entender o legado do Império Parta. A falta de material de origem dos próprios partos torna difícil entender verdadeiramente sua influência e legado. A maior parte do que temos é do ponto de vista de seus inimigos. No entanto, os partos exerceram uma enorme influência no Antigo Oriente Próximo e além. Eles puseram fim ao Império Seleucida, o maior dos reinos sucessores helenísticos. Isso permitiu um renascimento cultural iraniano que teria um efeito profundo na região.
Apesar de seu registro de campo de batalha menos do que estelar contra os romanos, eles efetivamente interromperam a expansão de Roma para o leste. Poucos podem afirmar ter lutado contra os romanos por tanto tempo, mantendo sua integridade territorial. Eles também fizeram importantes contribuições para o crescimento e desenvolvimento da Rota da Seda, que os colocou em contato com o Império Han da China. O sucesso contínuo da rota comercial deve muito aos partos. Politicamente, o legado dos partos sobreviveu ainda mais, pois muitos reinos na região do Cáucaso eram governados por dinastias arsácidas próprias. Hoje, é mais provável que encontremos os partos nas histórias dos grandes historiadores greco-romanos da antiguidade. É lamentável que até agora nenhum historiador parta comparável tenha sido descoberto. Assim, podemos conhecê-los melhor através dos restos materiais que eles deixaram para trás no Antigo Oriente Próximo. Outros exemplos da cultura material parta podem ser vistos em museus de todo o mundo. Embora não sejam tão conhecidos quanto os primeiros Aquemênidas ou outras dinastias persas posteriores, os poderosos partos merecem ser lembrados por suas muitas grandes realizações. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses 8 fatos importantes sobre o Império Parta? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!